Fala, galera do sétimo ano, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Professor Thiago Soares, hoje, aulinha de geometria para o sétimo ano. Galera, vamos começar aí, ó, um novo módulo, beleza? Então, vamos cair para dentro aí desse novo módulo e, para isso, eu vou finalizar aqui, ó, vou fechar a minha webcam, né, porque vocês sabem que trava bastante o meu notebook. E eu vou aqui, ó, apresentar para vocês a nossa telinha. Então, vamos lá. Galera, enquanto isso, já vão abrindo o livro de vocês aí, ó, lá no módulo 3, capítulo 8. Caraca, professor, módulo 3, capítulo 8, já estamos no módulo 3? Sim, galera. Na geometria, ela anda diferente da matemática 1, né? Então, ela é bem dividida no nosso livro aí, tá, galera? Então, já vamos lá para o módulo 3, ok? Por favor, hein? Bom, então aqui, galera, no módulo 3, ó, nós vamos falar no capítulo 8 sobre proporção e transformação de figuras, ok? Bom, começando aqui, ó, a falar sobre razão, deixa eu dar um F11 aqui pra gente. Galera, razão. Uma grandeza é algo que pode ser medido. Já estudamos algumas grandezas, como comprimento, superfície, massa, temperatura e tempo. Agora, vamos estudar algumas relações entre duas grandezas, considerando a razão entre seus valores, tá? Então, a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem B e a quantidade de dentes da engrenagem A. Se eu pego aqui, ó, para determinar essa razão, eu vou ver que aqui, ó, eu tenho 30 dentes e aqui eu tenho 12 dentes. Então, a quantidade de dentes da engrenagem B são 30. A quantidade de dentes da engrenagem A são 12. Logo, a minha razão, tá? É isso daí, ó. É dividir um pelo outro, que vai dar 2,5, tá? Então, eu posso medir isso daí? Posso. Eu não posso contar quantos dentes tem? Então, logo, isso é uma grandeza. E a razão é a divisão entre duas grandezas. Dados dois números x e y, né? Qualquer um número aqui, ó. No caso, a gente viu 12 e o 30. A razão de x para y, tá? Pode ser indicada pela fração x está para y, beleza? Note que ao escrevermos uma razão, devemos considerar a ordem em que a comparação é feita. Por exemplo, se invertermos a ordem na comparação anterior, ou seja, se escrevermos a razão entre a quantidade de dentes da engrenagem A e a quantidade de dentes da engrenagem B, nós teremos 12 está para 30. Logo, a quantidade de giros da engrenagem B para a engrenagem A é 0,4. Então, galera, é diferente. Por exemplo, a razão de meninos está para meninas é diferente da razão de meninas está para meninos, tá? Então, isso é muito importante vocês conhecerem. Bom, a razão 30 para 12 representa a quantidade de voltas da engrenagem A para um giro completo da engrenagem B. Já a razão 12 sobre 30 representa a quantidade de voltas da engrenagem B para um giro completo da engrenagem A. Nesse caso, dizemos que a razão 30 está para 12 é o inverso da razão 12 está para 30 e vice-versa. Bom, vamos lá continuar. Aqui, ó, a razão é inversa da outra se o produto entre elas for igual a 1. Então, por exemplo, 4 está para 5, assim como 5 está para 4. Se eu multiplicar aqui, ó, em cima e multiplicar aqui embaixo, 20 dividido por 20 dá 1. Logo, essa razão ela é inversa. Se desse um número diferente, ela não seria inversa, ok? Galera, algumas razões são bastante usadas e recebem nomes especiais, tais como densidade demográfica, escala, velocidade média, densidade de um corpo e porcentagem, tá? Então, a seguir, vamos estudar cada uma delas separadas. Então, vamos ver densidade demográfica. É a razão entre a quantidade de habitantes
e a medida da área de uma região. Essa razão é medida em habitantes por quilômetro quadrado. E, de acordo com as informações ao lado, podemos calcular a densidade demográfica aproximada do município de Japurá. Então, olha ali, ó, de acordo com os resultados do censo de 2010, o município de Japurá, no Amazonas, tem 7.289 habitantes e sua área territorial mede 55.792 km². Então, se eu quero determinar a densidade demográfica, tá? Basta eu pegar a quantidade de habitantes e dividir pelo quilômetro, pela quilometragem quadrada do nosso município, né? Que seria a área do nosso município, tá? Esse município, com a menor densidade demográfica do país, para se ter uma ideia, a densidade demográfica do Brasil são 22,3 habitantes por quilômetro quadrado, tá, galera? Aqui é menos de uma pessoa por quilômetro quadrado. Olha aqui, ó, que doideira. É como se eu disse uma pessoa ao meio, né? Mais do que ao meio, para poder dar isso daqui, tá? Bom, escala. Escala, galera, é a razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões de um objeto representado. A reprodução pode ser o mapa de uma cidade, a planta de uma casa, a maquete de um prédio, entre outros. Por exemplo, no mapa, no estado do Amazonas, representado abaixo, olha aqui, ó, estado do Amazonas, tá? A escala é de 1 centímetro para 310 quilômetros, ou seja, a cada 1 centímetro no mapa corresponde, na real, a 310 quilômetros. Ou, se a gente transformar para centímetros, 31 milhões de centímetros, tá? Essa razão é representada por 1 está para 31 milhões de centímetros. Logo, 1 centímetro está para 310 quilômetros, tá? Ó, se a gente traçar uma linha reta de Japurá até Manaus, tá? Vai dar no mapa 2,4 centímetros com a régua. Então, obtemos a distância real. Como é que a gente faz? 2,4 vezes 310. Qual é a distância real? Com a 744 quilômetros. Nós temos também a velocidade média. É a razão entre a distância percorrida e o tempo, geralmente medida em quilômetros por hora ou metros por segundo. Veja, por exemplo, que a velocidade média de um automóvel que percorreu a distância de 260 km em 4 horas pode ser calculada da seguinte maneira. Basta eu pegar a minha distância e dividir pelo meu tempo. Logo, 65 km por hora era a velocidade média desse veículo, tá? Bom, densidade de um corpo é a razão entre a massa e o volume de um corpo, tá? Em certas condições de temperatura. Então, geralmente, a densidade é medida em gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico. Se a gente observar bem aqui, ó, por exemplo, a densidade de um cubo de madeira, ele deu a massa e o volume. Basta eu pegar a massa e dividir pelo volume. Olha só. Aqui, ó, a densidade de um cubo de ferro. Massa dividido pelo seu volume. A densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Quando um objeto apresenta densidade menor que a da água, ele flutua. Caso contrário, ele afunda. Então, portanto, se esses dois cubos forem colocados em um recipiente com água, o de madeira vai flutuar e o de ferro afundar. Galera, porcentagem, para a gente finalizar, é uma razão que representa a parte considerada em um total de 100 partes iguais. Ela compara grandezas de uma mesma natureza. Em uma sala com 25 alunos, por exemplo, se 15 são meninas, então 15 está para 25, assim como 60 está para 100. Logo, 60% da turma são meninas, beleza? Bem fácil isso daí, bem tranquilo, né? Então aqui, ó, bastante exercício para vocês capricharem. Número 1, número 2, ó, número 3.
a número 4, número 5. E a número 6 aqui, ó. Número 7, ó. Repara que é parecido com aquele probleminha que a gente viu lá no início, né? E é só, galera. Então, caiam para dentro aí, tá? E arrebentem nessas contas, tudo bem? Então, deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar minha apresentação. Voltar aqui com a minha webcam para me despedir dos senhores e senhoras. Bom, galera, então mais uma aulinha aí finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Ó, grande beijo, grande abraço. Até a nossa próxima aula, galera. Fui que fui.